Neste segundo vídeo, nós convidamos a Milagrosa Calang para falar sobre uma matéria relacionada com venda de estimulantes sexuais. No primeiro vídeo, nós falamos de sinais de alerta e falamos de 3 histórias. Uma história sobre um pai que vende uma casa e tentamos ver se isso é jornalismo investigativo. Também falamos de uma segunda história sobre um padre que explora sexualmente uma menor de idade e falamos de uma terceira história sobre o desvio de produtos para higiene no âmbito do combate à Covid-19 e tentamos identificar características de jornalismo investigativo. Por que é que nós usamos 3 histórias hipotéticas? Nós usamos 3 histórias hipotéticas porque percebemos na relação com os jornalistas estagiários que estão a ser capacitados no Media Lab agora e antes, e também na interação com jornalistas das redes comunitárias, que a forma mais fácil de nós compreendermos alguns conceitos em jornalismo investigativo é através de histórias. E por essa razão nós trouxemos a Milagrosa, não para fazer a relação com as histórias, mas para ela falar dessa matéria. Milagrosa, bem-vinda. Muito obrigada, Rui, pelo convite que me foi feito para falar acerca da produção do programa sobre venda ilegal de medicamentos em Moçambique. Milagrosa, diga-nos uma coisa. Em que momento é que percebeu que os estimulantes sexuais representavam um potencial problema de saúde pública e pensou que poderia fazer uma matéria com isso? Bom, a produção do programa sobre a venda ilegal de medicamentos, neste caso estimulantes sexuais, surge no cenário em que alguns países estavam a banir o uso de estimulantes sexuais. Em contrapartida, em Moçambique, havia uma proliferação desses produtos. Esses produtos eram vendidos em bombas de combustíveis, farmácias, em sites online e Também, mas como é que a Milagrosa percebe, apesar de alguns países estarem a banir e de termos uma venda desenfreada em Moçambique, que estávamos diante de um processo que tinha sinais de não ser legal? Primeiro porque os países que baniam o uso desses produtos alegavam que esses produtos tinham efeitos colaterais bastante severos. E em Moçambique isso não acontecia. Então, sendo um medicamento ou um produto que tinha efeitos severos, primeiro nós procuramos saber o que é este produto. Porque só de ser esse produto com elementos severos e em Moçambique não haver nenhuma medida com vista a restringir o uso deste produto já era um sinal de alerta. Então, nós procuramos perceber, saber mais deste produto. Como é que isso foi feito? Pode explicar de forma detalhada? Comprou-se o produto, requisitou-se o produto, qual foi o processo e quais são as características do produto? O que é que encontrou no produto que reforçou esse sinal de alerta, por exemplo? Primeiro, nós procuramos nos informar na base da internet para procurar saber o que é estimulante sexual. Depois, nós procuramos especialistas de saúde que pudessem nos dar um entendimento mais específico sobre este produto. Através desta conversa que tivemos com especialistas de saúde, ficamos a saber que estimulante sexual, na verdade, tratava-se de um medicamento ou de um produto de saúde. E como qualquer produto de saúde, existe uma legislação específica que lida com a questão da comercialização destes produtos. E esta legislação específica, estamos a falar da Lei de Medicamentos. Foi quando nós procuramos a Lei de Medicamentos para podermos perceber em que circunstâncias os produtos de saúde devem ser comercializados. E através dessa lei vimos que os produtos de saúde eles devem ser comercializados, por exemplo, em língua nacional. Caso estejam em língua estrangeira, eles devem ter alguma tradução no rótulo. Isso quer dizer que os estimulantes sexuais que vocês identificaram não tinham tradução para a língua portuguesa? Sim. Então, depois de vermos essas condições nas quais os produtos de saúde devem ser vendidos, a questão da tradução da língua, a questão do rótulo, a questão de serem vendidos sob prescrição médica e não serem vendidos em locais como bombas, somente serem vendidos em farmácias, nós fomos ao terreno para procurar perceber. Espera, Milagrosa, eu vou lhe pedir para parar um bocadinho. O que a Milagrosa está a dizer, para ser um bocadinho mais claro para aqueles que nos ouvem,
é que houve um processo de pesquisa. Sim. Nesse processo de pesquisa ainda não se falou com nenhuma fonte específica. Não. É um processo de pesquisa interno que aconteceu para apurar determinadas informações. Verificaram a composição dos medicamentos, verificaram a legislação aplicável para o caso. Então, só depois disso, de verificar quais são as condições de comercialização, é que foram ao terreno. E como é que foi este processo no terreno? No terreno, como eu já estava a dizer, através da legislação, nós procuramos perceber até que ponto isso era verificável no terreno. E quando chegamos, por exemplo, às farmácias, nós fomos às farmácias, fomos às bombas de combustíveis e pesquisamos alguns sites online. Quando chegamos às farmácias, fizemos simulações. Okay. Fizemos simulações. Simulações para adquirir os medicamentos? Sim, simulações para adquirir medicamentos. E desenhamos alguns cenários. Por exemplo, a lei diz que os medicamentos eles devem ser vendidos sob prescrição médica. Mas nós fomos sem nenhuma prescrição médica e fizemos a requisição dos estimulantes sexuais e nos foi cedido sem necessidade de apresentar esta receita médica. E não só. Verificamos que nas farmácias haviam lá medicamentos sem rótulos, outros com rótulos em inglês, mandarim, sem nenhuma tradução, o que entrava em conflitos com aquilo que a lei prescreve. E depois fomos às bombas de combustíveis. Chegamos nas bombas de combustíveis, também requisitamos estimulantes sexuais e nos foi cedido estimulante sexual. Mas a lei diz que os produtos de saúde não podem ser vendidos em bombas de combustíveis. Depois, fizemos a requisição dos mesmos estimulantes em alguns sites online, com facilidade conseguimos adquirir. Ok, então conseguiram adquirir os estimulantes sexuais nas farmácias sem receita médica. Mas eu percebi da matéria que vocês veicularam que em algum momento vocês usaram uma mulher gestante para adquirir um estimulante sexual. O que é que a lei diz sobre isso? Ou o que é que... Qual é o processo para se fornecer um estimulante a uma mulher grávida? É possível que se forneça ou tem limitações médicas naquela que foi a vossa investigação? A lei em si não prevê a restrição de fornecimento de estimulantes para mulheres grávidas ou para qualquer outra situação. Mas a composição dos estimulantes sexuais, ela exclui alguns grupos. Existem alguns grupos que não podem consumir estimulantes sexuais por questões de saúde, estamos a falar de diabéticos, hipertensos, mulheres grávidas. Então, existem algumas composições nos estimulantes sexuais que excluem esse grupo, mas nós usamos sim uma mulher grávida, que é uma colega de redação, para poder adquirir o estimulante sexual em forma de simulação. E com facilidade, ela conseguiu adquirir e por acaso o estimulante que ela adquiriu já tinha lá uma contraindicação, que era contraindicado a mulheres grávidas, mas o farmacêutico que a atendeu deu-lhe o estimulante sexual. Qual foi o universo de farmácias e bombas de combustível que vocês trabalharam para recolher evidências? Em termos de universo numérico, nós trabalhamos em 55 farmácias, a nível da província, cidade de Maputo, não só. Trabalhamos em coordenação com jornalistas comunitários em Nampula, Cabo Delgado, Quilimane, com vista a acolher maior número de amostra e fazer perceber que este cenário não só acontecia na cidade de Maputo e província, mas era um fenômeno que se estendia para o resto do país. Ok. No processo de trabalho, por aquilo que eu estou a entender, vocês começaram com uma pesquisa e verificaram de que forma é que a lei poderia ser violada, com base nessa pesquisa que vocês fizeram, e depois passaram para uma segunda etapa, que foi recolher as evidências da venda ilegal desses estimulantes, quer em lojas de conveniência e em farmácias. Em que momento é que vocês falaram com as autoridades e por que é que deixaram para o último? Nós falamos com as autoridades depois de recolhermos todas as evidências. Primeiro, como o Rui disse, nós fizemos uma pré-pesquisa e depois fomos ao terreno de evidências. Depois de colhermos as evidências, é que fomos com as autoridades, de modo a fazermos nosso contraditório. Perceber deles
que ações estão a ser feitas com vista a fiscalizar esses produtos de saúde. Vocês definiram uma forma de trabalhar, que é uma forma característica do jornalismo investigativo, que foi primeiro fazer a pesquisa, recolher as evidências e depois confrontar as partes envolvidas, que eram as farmácias que vendiam os estimulantes, que vocês depois voltaram para perguntar por que razão vendiam sem prescrição médica e falaram com a autoridade reguladora de medicamentos. O que é que a autoridade reguladora de medicamentos disse e vocês sentiram-se confortáveis com essa resposta? Numa primeira fase, nós nos sentimos desconfortáveis, porque quando fomos apresentar o resultado da nossa pesquisa à Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, falamos daquilo que nós já sabíamos. A Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos disse que estava a trabalhar, por acaso teria dito que faz a fiscalização, que nas farmácias existem lá livros com vista a fiscalizar a saída de medicamentos sob prescrição médica. Algo que quando nós fomos ao terreno não evidenciamos. Então, numa primeira fase, nós não ficamos felizes. Entretanto, a mesma entidade disse que estava a trabalhar o assunto e que em breve seria lançado uma plataforma com vista a garantir a restrição de entrada de medicamentos ilegais no país. Depois da vossa matéria foi lançado esse aplicativo. Esse aplicativo resolveu o problema? O aplicativo lançado pela Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos não resolveu o problema. E como é que vocês verificaram que não resolveu? Vocês voltaram às farmácias? Não resolveu o problema porque nós voltamos às farmácias. Após a introdução do mecanismo TruScan, que era o dispositivo que previa-se que devia controlar a entrada de medicamentos ilegais no país, nós voltamos ao terreno para perceber se este instrumento está a ser eficaz ou não. E no terreno percebemos que a situação prevalecia. A venda de estimulantes, a situação ilegal ainda prevalecia. E por que razão, percebe-se vocês insistiram, continuaram a insistir para ter uma resposta muito clara da Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, mas essa resposta não veio acontecer. Mas o que ficamos a saber depois é que a Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos emitiu uma circular solicitando a retirada desses produtos. Como é que olhas para a retirada destes produtos, que é um documento que circulou muito recentemente, e olhas para isso como uma vitória do vosso trabalho? Posso dizer que sim, é uma vitória. Como eu dizia, com a introdução do TruScan, nós voltamos ao campo e percebemos que a situação prevalece. Depois de perceber que a situação prevalece, nós voltamos à Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos para perceber o que está a falhar. Já foi introduzido um dispositivo com vista a restringir a entrada desses medicamentos ilegais no país, mas eles ainda estão nas farmácias. Voltamos, fizemos uma outra matéria. Depois de veicularmos a matéria sobre estimulantes sexuais, parte 2, tivemos essa resposta, que é a retirada de produtos de saúde em situação ilegal nas prateleiras das farmácias. Então, essa resposta veio depois da segunda matéria, que foi a matéria de insistência. Então, para nós, isso é uma vitória, sim. E como é que olhas para este processo colaborativo? Porque trabalharam com a rede de jornalistas investigativos, que fundamentalmente é constituída por jornalistas das rádios comunitárias. Qual foi a importância de trabalhar em rede? De que forma é que isso reforçou aquele conteúdo que vocês fizeram? De que forma é que ampliou o alcance e resultados e a recolha de evidências? A colaboração com os jornalistas comunitários foi muito positiva. Estamos num contexto em que o jornalismo tem um grande desafio, que é a questão financeira, a questão econômica. E estando nós em Maputo, talvez teríamos dificuldades em conseguir fazer uma cobertura a nível nacional, a dificuldade de deslocarmos até as outras províncias. Então, a colaboração com os jornalistas comunitários fez com que a nossa amostra ficasse mais larga. Ok, Milagrosa, então é uma matéria que teve resultados.
que são resultados que vão ser medidos ao longo do tempo, porque acredito que vocês vão voltar ao terreno ainda para verificar se esta retirada já está a acontecer. Isso também pode abrir espaço para que esses medicamentos que estavam a ser vendidos nas farmácias comecem a ser vendidos no mercado negro, o que significa que ainda há muito trabalho pela frente, mas sob o ponto de vista daquilo que é o jornalismo investigativo, contribuir para o reforço das instituições, contribuir para a fiscalização, nós pensamos que a vossa matéria mudou alguma coisa, porque já há uma resposta muito clara das autoridades e fizeram muito bem em insistir. E queríamos agradecer por ter participado nesta entrevista e por ter explicado as etapas do trabalho que vocês fizeram, e até ao terceiro vídeo que vamos falar com o Álvaro Malamba sobre sapatilhas contrafeitas, que também foi uma matéria feita pelos jornalistas estagiários do Media Lab, que houve uma contribuição também de jornalistas das rádios comunitárias.